Olá, dimensionistas, tudo bem? Eu sou Alex Yamazaki e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o basquete nas Olimpíadas de Tóquio 2020-2021. Bom, e nessa noite de sexta-feira e madrugada / manhã de sábado, tivemos 4 jogos do masculino, não tivemos jogos do feminino nessa rodada, nesse dia, no caso, das Olimpíadas. Se você quer saber o que aconteceu na segunda rodada dos jogos do feminino, clica aqui nesse card, aqui em cima, tá bom? Aqui no card aqui em cima vai ter todos os jogos do feminino que aconteceram ontem, tá? Então vamos lá pro masculino. Começamos então pelo grupo A, que teve a França enfrentando o Irã. A França, favorita, porque tinha vencido as 2 primeiras partidas, incluindo uma vitória sobre os Estados Unidos, contra o Irã, que tinha perdido seus 2 primeiros jogos. Foi uma vitória tranquila, a França nos 2 primeiros quartos abriu uma boa vantagem, no segundo quarto ela acabou com uma vantagem de 22 pontos, e não acabou com uma vantagem de 22 pontos, tá? Ela chegou a abrir 22 pontos e deu uma diminuída no final do segundo quarto. Mas, então, a partir do terceiro quarto, voltando para o segundo tempo, e já com a cabeça nas quartas de final, a França poupou aí os seus principais jogadores, poupou Decolou, poupou Fournier, poupou Rudy Gobert. Então a gente não viu aí o segundo tempo como a França poderia emplacar força, poderia trazer uma pontuação muito maior, como foi a própria pontuação dos Estados Unidos na vitória sobre o Irã. Vimos o Decolou acabou até fazendo uma boa pontuação, que a gente vai trazer aqui daqui a pouco, mas é isso, a França dominou a partida, fez uma boa pontuação no primeiro quarto, no segundo quarto, depois fez aquele rodízio com o seu elenco e manteve ali uma boa vantagem que acabou em 17 pontos na partida. Como a gente falou, a pontuação do Decolou acabou sendo de 10 pontos, jogando apenas 14 minutos aí. Ele fez 10 pontos, pegou 5 rebotes e distribuiu 5 assistências. Foi uma atuação consistente para ele, mas que atuou só 14 minutos. Menos de 2 períodos se você somar esse tempo todo aí, dá menos de um período e meio no final das contas. Então, um destaque na quantidade de pontos acabou sendo o armador Huertel, que ele fez 16 pontos. E ele fez parte do banco que veio para a partida e fez 46 pontos. O banco da França fez 46 pontos no total. O que mostra a força desse rodízio aí, de já estarem pensando nas quartas de final que vem por aí daqui a pouco. Passando para a segunda partida da noite, já 1h40 da manhã, a gente fala sobre Itália e Nigéria. A Itália venceu a Nigéria por 80-71 e teve uma boa atuação, pelo menos no primeiro quarto. A Itália fez 29 pontos no primeiro quarto e emplacou um bom ritmo. Só que eles não contavam que a Nigéria fosse reagir tão bem. A Nigéria fez grandes segundo e terceiro período na partida e virou o placar. Começou o placar vencendo o último período. Só que no último período a Nigéria simplesmente apagou, desligou. Assim como a gente falou da partida, teve uma partida ontem que aconteceu que houve um desligamento da equipe durante um período, foi o que aconteceu com a Nigéria. Começaram com 64 pontos o último período, com 63 pontos, fizeram um ponto de lance livre no começo do período, só acertaram o seu primeiro arremesso, o seu primeiro field goal, faltando 2 minutos e 52 segundos para o fim da partida. Foram 7 minutos e 8 segundos do último período, desde que começou o período, para a Nigéria conseguir fazer uma cesta, que não fosse lance livre, obviamente, porque eles só fizeram esse primeiro lance livre durante o período e depois só fizeram essa cesta, ou seja, então a partir dali a Itália deslanchou, passou na frente e acabou abrindo essa vantagem final aí de 9 pontos, só administrando, não precisou nem de muito esforço, porque a Nigéria amassou o aro, teve 2 turnovers, teve bola que foi roubada pela Itália, enfim, foi um último quarto desastroso para a Nigéria aí, que acabou com todos os planos deles, se é que tinha algum, de classificação para as quartas de final como um terceiro colocado. Que acabou sendo no grupo B a Alemanha.
A Alemanha, que perdeu a sua última partida, a partida das 5h20 da manhã, também pelo grupo B, obviamente, para a Austrália. A Austrália venceu por 89-76. Foi um duelo em que as trocas de liderança, foram 4 no total durante a partida, era da seguinte forma: um time assumia a liderança e criava uma certa gordurinha ali na frente. Aí o outro time igualava, criava uma certa superioridade. E então, no meio do terceiro quarto, a Alemanha sucumbiu. Ela deixou a Austrália abrir vantagem e a Austrália foi e assumiu a partida até o final, a partir dessa metade aí do terceiro quarto. E apesar de todo esse equilíbrio no duelo, essas duas estatísticas aqui na tela chamam muita atenção. A quantidade de roubadas de bola para a Austrália e também a quantidade de turnovers cometidos pelos alemães. A quantidade de turnovers foi muito grande e a Austrália conseguiu transformar esses turnovers em pontos, como a gente também está vendo aqui na tela. Então o grande nome da partida foi novamente o Patty Mills. Ele fez 24 pontos e distribuiu aí 6 assistências para confirmar essa vitória australiana e o avanço para as quartas de final em primeiro no grupo B. E fechando o dia, já às 9 da manhã, pelo grupo A, os Estados Unidos venceram. Os Estados Unidos fizeram 119 pontos contra 84 da República Tcheca. E finalmente tivemos uma grande atuação de Kevin Durant. O KD fez 23 pontos, pegou 8 rebotes e distribuiu aí 6 assistências. Uma atuação muito equilibrada do Kevin Durant. E que também contou com a contribuição do Jason Tatum. O Tatum fez 27 pontos. Foi uma atuação, finalmente, que tivemos 2 jogadores dos Estados Unidos fazendo atuações de mais de 20 pontos aí, que realmente eles deslancharam. Tivemos, tudo bem, o Lillard na primeira vitória dos Estados Unidos, que foi contra o Irã, fazendo 21 pontos, mas foram 7 bolas de 3 ali, não foi uma atuação muito pra lá de consistente, tá? Então agora sim a gente teve 2 jogadores dos Estados Unidos que deslancharam um pouco mais em pontos e vimos aí o que a gente espera de jogadores que são grandes astros da NBA. Os Estados Unidos até começaram com um pezinho no freio ali, perderam o primeiro quarto parcialmente por 25-18, mas depois disso deslancharam. Do segundo quarto em frente, segundo, terceiro, último período, eles venceram com no mínimo 11 pontos de diferença. Ou seja, em cada parcial isso acabou virando o placar final de 119-84, uma grande diferença e um bom saldo de pontos para os Estados Unidos, que teve um ótimo aproveitamento nos seus arremessos, tá? Em arremessos de 2 foi 81% de aproveitamento. Nos arremessos de 3, o aproveitamento acabou ficando na casa dos 48%, que também aí não é nada mal, é uma ótima média, com um total de 45 arremessos certos em 72 arremessos tentados. Um ótimo aproveitamento aí para a seleção dos Estados Unidos, que agora também passa em segundo no seu grupo A e já pensa nas quartas de final. Bom, nessa noite de sábado, madrugada, manhã de domingo, teremos a definição do grupo C do masculino e do grupo A feminino. Mas como já temos os 2 grupos aqui definidos, o grupo A e B masculino, vamos dar uma olhada aqui neles para ver quem passou em primeiro, quem passou em segundo, quem está em terceiro e pode ser uma das equipes que vai para as quartas de final. No grupo A, em primeiro, a França com 3 vitórias em 3 jogos, soberana aí no seu grupo. Em segundo lugar, os Estados Unidos, que venceram o Irã e a República Tcheca, mas perderam para a França, então 2 vitórias, um total de 5 pontos para os Estados Unidos, que passa como segundo colocado do grupo A. Em terceiro colocado, temos a República Tcheca, que venceu o Irã, e tem aí chance de se classificar como um dos terceiros colocados. Caso diferente do último colocado, o Irã, que com 3 derrotas na bagagem não vai avançar às quartas de final, está fora da competição. Vai voltar para o Irã a sua equipe. Já no grupo B, temos a Austrália, que venceu seus 3 jogos, com 3 boas atuações do Patty Mills. Uma ótima atuação e 2 boas atuações dele, um jogador sólido que conseguiu aí destoar e ir muito bem no grupo B. Em seguida, em segundo lugar, ficou a Itália, que venceu 2 jogos, venceu
a Alemanha e a Nigéria. Perdeu só para o líder, para a Austrália. A Alemanha, então, tem uma vitória e 2 derrotas. E a Nigéria, em último, dá adeus à competição. Tinha bons jogadores, tinha jogadores aí que atuam pela NBA, tinha vários jogadores que atuam pela NBA, mas não conseguiu a classificação para as quartas de final. Não conseguiu nem ficar em terceiro lugar para brigar por uma dessas vagas nas quartas de final. E depois de tudo isso, vamos aos jogos, finalmente, desta noite de sábado e madrugada amanhã de domingo. Bom, às 10 da noite, pelo grupo A feminino, temos o Canadá enfrentando a Espanha. O Canadá tem uma vitória e tem chance de classificação ainda aí como segundo, como terceiro colocado. E a Espanha tem 2 vitórias até aqui. A Espanha tem chance de ficar com 3 vitórias e se classificar em primeiro no grupo A. Vamos ver o que acontece aí nessa partida, porque ela também define a parte dos outros do outro jogo, né, do grupo A feminino, que vai decidir o grupo todo, vai decidir as classificações do grupo todo. Vamos ficar de olho. Então, depois, na sequência, às 1h40 da manhã, já temos pelo masculino, o grupo C masculino, a Argentina enfrentando o Japão. É o duelo dos desesperados. A Argentina tem 2 derrotas e o Japão também tem 2 derrotas. A Argentina até tentou segurar um saldo de pontos aí em algumas das suas derrotas, principalmente para a Espanha. E vamos ver como eles lidam com essa partida contra o Japão, porque a chance deles de se classificar em terceiro lugar no grupo, já que as outras 2 equipes têm 2 vitórias. Outras 2 equipes essas que jogam na sequência, às 5h20 da manhã. A Espanha e a Eslovênia, também pelo grupo C masculino. O time de Ricky Rubio, de Marc Gasol, enfrenta a Eslovênia de Luka Doncic e de Zoran Dragic aí. Então vamos ver o que eles vão fazer nessa partida. Quem vai levar a melhor, quem vai sair com a liderança do grupo C para ir para as quartas de final. E se a Argentina, é claro, vai conseguir a classificação aí para as quartas de final como um dos 2 melhores terceiros colocados. E fechando então o dia do basquete nas Olimpíadas, temos às 9 da manhã, voltando para o feminino, grupo A do feminino, a Coreia do Sul enfrentando a Sérvia. A Coreia do Sul é o patinho feio do grupo, perdeu os seus 2 primeiros jogos e enfrenta a Sérvia, que venceu um deles, né? Venceu uma vez, perdeu outra vez. Então a gente espera que a Sérvia consiga a vitória e a Sérvia torce muito também para a Espanha vencer aquele primeiro duelo das 10 horas da noite, para o Canadá ficar com uma vitória só. Assim, a Sérvia passaria em segundo no grupo e deixaria o Canadá brigando aí por uma das vagas como terceiro colocado, como os 2 melhores terceiros colocados. Esses são os 4 jogos da noite e madrugada, manhã de domingo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e amanhã tem mais resumão trazendo aí os 2 jogos do masculino e 2 jogos do feminino que vão acontecer agora, daqui a pouquinho. Valeu, gente, muito obrigado e até mais!